Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou começar um propósito novo e já era para ter começado, porque eu ganhei esse livro, 40 Pensamentos de Jesus em 40 dias. Cada dia um pensamento. A sabedoria do mestre para hoje. Então eu ganhei e já era para mim ter começado a ler, só que eu comecei a estudar outra coisa, né, estudar Libras, e aí eu fiquei meio atrapalhada e acabei deixando passar, mas eu vou começar hoje. Então, a partir do dia que a gente começa a ler, nós devemos, para fazer direitinho, devemos ler 40 dias seguidos, certo? Que são os 40 pensamentos de Jesus. Eu acho que deve ser muito interessante. Então, assim, eu até tinha pegado a Bíblia para ler, mas aí eu resolvi começar aqui, porque já estou atrasada, já era para mim ter começado, e eu vou começar hoje aqui junto com vocês, ok? Então, aqui são do Bispo Renato Cardoso, né? E 40 pensamentos de Jesus em 40 dias. Então devemos ler 40 dias seguidos, sem querer ler o de amanhã. Eu devo ler só o de hoje, não ler o de amanhã, ok? Então eu vou ler o pensamento de hoje e depois vou ler uma passagem aqui na Bíblia, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui. Aqui diz assim, ó, 40 dias, 40 pensamentos, uma experiência que transformará sua mente e sua vida. Eu preciso mesmo transformar a minha vida e a minha mente. Aqui no sumário temos, olha, deixa eu ver quantos capítulos. São 199. Vamos ver aqui primeiro. Introdução. Vamos ler a introdução, ok? De todos os grandes homens da história da humanidade, ele foi o que causou mais impacto. De quem nós estamos falando? Ninguém revolucionou o mundo como ele. 2000 anos já se passaram e ele continua sendo a maior influência onde quer que seus ensinamentos sejam divulgados. E ao contrário de qualquer outro grande líder, ninguém jamais conseguiu achar defeito nele. O trabalho público de Jesus durou apenas 3 anos e meio. E claro, não havia internet, imprensa, televisão, rádio, etc. Portanto, não foi fruto de propaganda religiosa. Não houve lavagem cerebral. Na verdade, a máquina política do Império Romano e a máquina religiosa dos líderes judeus tentaram por anos apagar o nome dele e exterminar seus seguidores, mas fracassaram. O que tinha aquele Jesus, afinal? Que poder era aquele contido em seus ensinamentos? O que havia em suas palavras capaz de mudar radicalmente as pessoas? Quais ideias as levavam a uma convicção tão grande a ponto de morrerem por ele? Isso são pontos que devemos refletir, certo? Uma coisa é certa, quando os pensamentos de Jesus encontraram lugar nas mentes de seus ouvintes, coisas impressionantes acontecem. Milagres, arrependimento, força, paz interior, união familiar, transformação de vida, libertação de forças malignas,
alegria em lugar de depressão, o improvável acontece, o impossível é desafiado. Qualquer pessoa que quiser ser melhor, desenvolver sua inteligência, encontrar forças e desencadear mudanças milagrosas em sua vida, deve absorver os pensamentos de Jesus. E é isso que eu o convido a fazer comigo por 40 dias, começando já, hoje, ou o mais breve possível. É o que eu estou fazendo agora, junto com vocês. Todos os dias você vai ler um pensamento de Jesus, seguido de uma breve meditação. Porque ele disse aquilo, qual a implicação para a sua vida? Como você pode aplicar aquele ensinamento no seu dia a dia? Como extrair poder daquelas palavras? Segredos escondidos nas entrelinhas dos evangelhos, pérolas esperando serem descobertas, novas revelações em passagens bíblicas antigas e há muito já memorizadas. Será uma experiência revolucionária. Mas devo avisá-lo, diz o autor, sua mente nunca mais será a mesma. E você já sabe o que acontece quando mudamos nossa mente. Mudamos nossa vida. Então, antes de iniciar, esteja seguro de que é isso que você quer. Eu quero. Mas leve a sério. Veja se está disposto a reunir as condições para esse desafio. Primeiro, fielmente todos os dias, por 40 dias, você vai tirar alguns minutos para pegar este livro e meditar na leitura. 2. Ainda que a leitura não leve mais que alguns minutos, você deverá deixar que aquele pensamento permeie todo o seu dia. Medite, pondere o que leu, não avance logo para o pensamento do próximo dia. 3. Se possível, não jogue informações fúteis por cima daquele pensamento precioso, como pedras que sufocam uma semente. Evite expor sua mente a conteúdo inútil para não sufocar a boa semente. Será uma viagem inesquecível pela mente do Criador. Está dentro? PS. Que tal convidar um amigo ou familiar para participar desse desafio com você? Bem, eu convido vocês a participar junto comigo, ok? Vamos fazer todo dia. Nós estamos aqui, são 10 para as 7 horas da manhã. 10 para as 7 horas da manhã. Deixa eu ver se está certo. É isso mesmo. Então, eu proponho que nós façamos a leitura do pensamento de Jesus do dia nesse horário, 7 horas da manhã, ok? Você vai fazer junto comigo? Vai estar aqui junto comigo? Espero que sim. E daí, o dia todo, nós vamos refletir sobre o pensamento de Jesus, vamos refletir, pensar, repensar nossa vida, como nós estamos vivendo, se nós estamos realmente vivendo como Jesus gostaria, se estamos fazendo o que Jesus gostaria que fizéssemos. Então vamos refletir sobre a nossa vida, sobre tudo, enfim, ok? Então nós temos um encontro marcado todos os dias, nesses 40 dias, temos um encontro marcado aqui às 7 horas, vai dar ainda 7 horas, mas vamos marcar às 7 horas da manhã, para poder lermos juntos o pensamento de Jesus do dia. Hoje nós vamos ler, vamos começar aqui juntos. Pensamento 1. Esse é o pensamento de hoje. Depois de lermos,
eu vou ler uma passagem aqui na Bíblia, vou escolher assim aleatória, não tenho nada marcado. Vou ler uma passagem da Bíblia e vamos continuar o dia refletindo sobre o pensamento de hoje, pensamento de Jesus, ok? Então vamos lá, pensamento 1 do dia de hoje. Hoje é quinta-feira, o dia, não tenho certeza do dia. Eu sei que é numa quinta-feira, deixa eu ver se dá para ver aqui. Não dá para ver. Bom, depois a gente vê isso, ok? Vamos lá. Pensamento do dia de hoje. Seu propósito na vida. Versículo. Porque estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui tratando dos assuntos do meu Pai? Está em Lucas 2:49. Esse é o pensamento, é o versículo. Por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui tratando dos assuntos de meu Pai? Está em Lucas 2:49. Vou ver se eu consigo aqui separar já Lucas. E aí, após, nós lemos ele, ok? Lucas 2:49. Lucas 2. Tá aqui, já achei, já está aqui marcado. Então vamos lá, agora reflexão sobre esse versículo. Essas são as primeiras palavras registradas de Jesus quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Olha que interessante. Quando foi dita essas palavras, Jesus tinha 12 anos de idade. Seus pais o procuravam desesperadamente, pensando que ele havia se perdido na multidão em Jerusalém. Depois de 2 dias, o encontraram no templo, sentado com os líderes religiosos, ouvindo-os, respondendo-lhes e fazendo perguntas. Maria e José o repreenderam, como qualquer pai faria nessas circunstâncias. E Jesus lhe respondeu, mostrando surpresa por não entenderem o que ele estava fazendo. Em idade tão tenra, Jesus já mostrava total clareza sobre seu propósito de vida, cuidar dos assuntos de seu Pai. Será que nós temos essa clareza? O que nós estamos fazendo? O que nós devemos fazer? Para que nós fomos escolhidos? Bem, uma das coisas mais rentáveis que você pode fazer é saber o quanto antes o seu propósito nesta vida. Você está neste mundo para quê? Ocupar espaço? Consumir oxigênio e outros recursos do nosso planeta? Depois morrer e esvaecer no esquecimento? O que você vai contribuir com sua existência? Todos nós podemos viver uma vida intencional, com um senso de propósito e destino. Afinal, estamos incluídos nos assuntos e planos de nosso Pai. A questão é, você tem se preocupado com os assuntos dele ou com os outros assuntos? Agora essa foi a
reflexão, agora tem a aplicação. Busque os assuntos do Pai e Ele o ajudará a descobrir o seu propósito nesta vida. Então, nós, se ainda tivermos dúvidas sobre qual o nosso propósito aqui nessa vida, aqui nesse mundo, para que nós estamos aqui, qual o motivo, o que nós temos que fazer aqui, então nós devemos buscar nos assuntos de Deus e Ele vai nos ajudar a descobrir o nosso propósito. O nosso propósito aqui nesse mundo. Você já sabe qual é o seu propósito de vida? Essas são as perguntas. 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Você já sabe qual é o seu propósito de vida? O que o ajudou a descobri-lo? Você tem cumprido o seu propósito com atitudes? Sente que ainda não descobriu o seu propósito? Como você poderia buscar mais os assuntos do Pai? Bem, nessas 5 perguntas aqui, deixa eu ver onde eu acho, no meu ver, que eu me encaixaria. Você já sabe qual é o seu propósito de vida? O que o ajudou a descobri-lo? Você tem cumprido o seu propósito com atitudes? Sente que ainda não descobriu o seu propósito? Como você poderia buscar mais os assuntos do Pai? Bem, eu acho que seria a última, a 5. Como você poderia buscar mais os assuntos do Pai? Eu gostaria de buscar mais os assuntos do meu Pai. Eu gostaria de saber mais, de entender, de compreender, de estudar, de descobrir mais, não só sobre a minha existência aqui na Terra, mas como o que eu posso fazer, o que eu poderia fazer de melhor, como eu poderia me transformar numa pessoa melhor. Então, acho que essa última pergunta aqui seria a qual eu acho que eu me encaixo. Como você poderia buscar mais os assuntos do Pai? Como eu poderia buscar mais? Orando, lendo a Bíblia, assistindo os cultos na igreja junto com os irmãos, ouvindo a palavra, né? A palavra que é dita na igreja, que é lida na igreja, que é transmitida, evangelizando, fazendo a minha parte, assim, num grupo da igreja, algum grupo que eu pertença. Então, essas são coisas que devemos refletir. No que nós estamos errando? O que eu estou fazendo ainda que não agrada a Deus? O que eu teria que mudar em mim? Então, assim, devemos pensar durante o dia de hoje, junto com o nosso pensamento primeiro, né, que nós lemos. Deixa eu achar aqui. Primeiro pensamento de hoje, que foi: por que estavam procurando por mim? Não sabiam que eu tinha de estar aqui tratando dos assuntos do meu Pai? Está em Lucas 2,49. Lembra que eu falei? Então, hoje foi essa passagem, foi esse pensamento de Jesus que nós lemos hoje aqui juntos. Amanhã estaremos aqui às 7 horas da manhã, novamente, juntos, para ler o pensamento 2, certo? Dos 40 pensamentos de Jesus. Nós vamos fazer esses 40 dias juntos. Eu espero vocês aqui amanhã, às 7 horas da manhã, ok? Então vamos ler agora a passagem daqui de Lucas 2,49. É bom que até já me mostrou qual a passagem que eu deveria ler na Bíblia, né? Lucas 2,49. 49 aqui. E ele lhes disse, vamos ler o 49 e vamos até o 52, ok? E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai?
E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E eram-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Bom, essa foi a passagem de hoje, foi o pensamento de hoje. Amanhã a gente se encontra aqui às 7 da manhã, ok? Então, tchau, tenha um bom dia e Deus abençoe a nós todos.